Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de setembro, Nosso coração se enche de alegria porque também hoje volta às celebrações da nossa cidade, na nossa paróquia, com aquele cuidado, todo especial. Porém, estaremos mais perto, da Santa Eucaristia, da palavra, nos alimentando de Jesus Eucarístico. Isso nos dá uma alegria tamanha, imensa, não tem nem como descrever. Também nos olharmos como comunidade, não posso nem falarmos que estaremos tão perto assim como gostaríamos, aquele abraço caloroso que gostaríamos de dar, mas estaremos mais perto, mais próximos. Então isso nos enche de alegria. E hoje vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, Hoje que vivemos o 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Os discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que vocês estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu: "Então vocês não leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou e comeu dos pães oferecidos a Deus, e ainda os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor do sábado." Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das coisas que me chamou bastante a atenção é o contexto desse evangelho. Como sempre, olhando o contexto para poder entender mais o que o texto quer nos dizer. Eu estava vendo que a partir do versículo 17 do capítulo 5, que antecedem essa leitura, os doutores da lei e os fariseus eles começam a seguir Jesus de certa forma com alguns questionamentos, o qual colocava Jesus como aquela pessoa que não estava seguindo os preceitos, não estava seguindo os mandamentos, e tudo que a lei observava, E isso começa quando Jesus cura o paralítico, Jesus vai curar o paralítico ali, logo após, no versículo 17 do capítulo 5. E essa cura, ela acontece quando Jesus perdoa os pecados, e os fariseus já começam a dizer que isso já era uma blasfêmia. Como é capaz, uma pessoa perdoar? E Jesus fala: é mais fácil perdoar ou curar, o paralítico, Daí aonde que ele cura o paralítico. Logo depois, Jesus, ele chama Levi, vai aquele banquete, tão polêmico de Levi, que era cobrador de imposto, junto com mais vários cobradores de impostos. Ou seja, Jesus estava com os pecadores, E mais uma vez, os fariseus olham isso como uma coisa ruim, Quem é esse homem, que se diz de Deus, estando no meio dos pecadores? E Jesus fala que quem precisa de médicos são os doentes. Depois, um pouco mais para frente, Jesus ele vai ser argumentado sobre por que os seus discípulos não jejuavam e faziam oração como os de João, E essa perseguição ela acontece depois dentro desse texto. Então nós percebemos que todo o contexto existe uma procura por parte dos fariseus e os doutores da lei em estar achando em Jesus algo que motivasse uma condenação, motivasse um argumento para que pudesse o condenar. Mas Jesus sempre, como o Filho de Deus, respondia como que Deus esperasse que ele respondesse, que respondendo sempre com amor. Isso que é uma das coisas mais belas. E aqui, na leitura de hoje, no Evangelho de hoje, mais uma vez,
Os discípulos de Jesus estavam comendo, eles pegavam o grão, a espiga do trigo, né, debulhava e comia, né, o que dava a entender o trabalho no sábado, né? Por isso que ele foi questionado, não somente de comer, mas do trabalho em si. E Jesus fala que ele é também o Senhor do sábado. E eu gostaria de colocar algo mais, né? Jesus é o Senhor de todos os dias. Para nós católicos que colocamos o domingo, né, como o dia do Senhor, devemos que lembrar que Jesus não é somente o Senhor de um dia apenas. Jesus deve ser o Senhor de nossas vidas todos os dias. E essa é uma das grandes dificuldades de nós vivermos o Evangelho. Porque viver o Evangelho um dia da semana não é complicado, né? Ir à missa um dia na semana, falar que fez a sua parte, que está mais leve, que se alimentou, tudo bem. Isso ajuda muito esse encontro. Nós sentimos falta e nós vimos isso, né? Durante todo esse tempo de quarentena, onde que nós nos afastamos, distanciamos das santas missas. Porém, colocarmos Jesus como Senhor dos nossos dias, do dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, isso nos ajuda a compreender melhor, nos ajuda a entender a vida segundo Jesus melhor. Então que nós possamos olhar as coisas sem aquela visão que talvez os fariseus faziam com Jesus, né? De tudo colocar como lei, como preceito e esquecer que é o principal, que é o amor. Que possamos perdoar as pessoas que nos magoam, né? Que possamos estar no meio de pecadores, não cometendo pecado, mas amando eles e ajudando a ser luz, né, na vida dessas pessoas, para que elas possam sair do pecado. E nós mesmos, como pecadores, entendemos que nós precisamos de Cristo, do médico, nós precisamos do médico. Nós somos o primeiro a precisar, porque estamos doentes, nós vivemos uma vida que muitas vezes cometemos o pecado, falhamos, erramos, tá? Por causa das nossas limitações, nada justifica, mas precisamos do médico das nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos entender também melhor, compreender melhor sobre o jejum e a oração. Então, é isso que Jesus vem nos mostrar, que antecede essa leitura, que é a beleza do amor, de olharmos as coisas segundo o olhar de Deus, precisa dessa comunhão. E para ter a comunhão precisamos viver o dia a dia, né? Então que possamos nos alimentar esse final de semana da Eucaristia, também da Palavra, e assim possamos começar uma nova jornada, como aqueles que caminhavam, estavam cansados e agora precisam tomar fôlego, se alimentar para continuar caminhando. Meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja cada dia dentro dos vossos lares, no vosso coração, através da Palavra e da Eucaristia, e que assim possamos juntos, caminhando, né, pegando trigo a cada dia, nos alimentando, não somente do pão que alimenta o corpo, mas principalmente do pão que alimenta a alma, e um dia, com a graça de Deus, estar no seu reino. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que possamos junto viver o Evangelho.